Olá, pessoal, bom dia. Bom dia para todos. Hoje é nosso treinamento de vendas com grandes dicas de como vendermos planos empresariais. Mas agora eu quero fazer uma pergunta e quero ver qual vai ser a resposta que você vai colocar para a gente. Quem quer vender planos empresariais, levanta a mão. Quem quer vender aqueles contratos que valem por um mês de trabalho, ou às vezes até mais do que isso, levanta a mão. Dá um oi aqui no canal, manda uma mensagem, fala, olha, eu quero. Escreve para a gente isso. Sabe por quê? Porque assim que eu terminar o treinamento, para todos vocês que me mandarem um bom dia, mandarem um oi, fizerem um like, derem algum tipo de manifestação positiva de interesse em venderem planos empresariais, eu vou mandar por escrito essas dicas, eu vou mandar você imprimir isso, deixa num cantinho aí onde você trabalha para você nunca esquecer do que eu vou falar. E é o que eu quero hoje passar para vocês três dicas que servem para a venda do plano de saúde, do plano odontológico, do seguro de vida, do plano grupal, qualquer tipo de negociação empresarial. Legal? Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. A mudança que o país foi tendo durante os últimos 30 anos, cada vez mais as empresas deixaram de ter tantos funcionários registrados e passaram a terceirizar serviços que não eram os principais. Então, o que acontece? Por exemplo, uma empresa tem um foco principal em montar veículos. E aí ela fala assim, mas eu tenho a parte da limpeza, ela terceiriza, tem a parte da gráfica, ela terceiriza. E cada empresa terceirizada é toda uma estrutura empresarial que precisa ser atendida como tal. E assim, milhares de empresas, pequenas, médias, grandes, que passam pelas nossas mãos todos os dias. Todos os dias. E por que elas passam pelas mãos da gente todos os dias? Por um motivo muito simples, porque as empresas são representadas por pessoas. Quem representa as empresas? Os donos, os sócios, os diretores, o RH, e acabam manifestando necessidades da empresa. Olha, a minha empresa tem um plano de saúde, mas não está legal, a gente está pagando muito caro e o serviço não é bom. Isso já chegou para você alguma vez, essa informação? Bom, para mim já chegou algumas vezes. Quantas vezes eu recebo o meu corretor falando assim, olha, fiquei sabendo que a empresa tal está com problemas, tal, mas aí eu pergunto, quem foi que trouxe a informação? Ah, foi o funcionário que faz o café. Ah, foi o porteiro. Ah, foi o RH. Ah, foi o dono. Ah, foi não sei quem, não sei que lá. Então, eu já vou te dar agora, de cara, para a gente não perder tempo, para você que quer faturar já, a primeira dica. A primeira dica é que você deve buscar negociar com quem decide. E quem decide muitas vezes é o dono. É o dono da empresa ou é o sócio da empresa. Quem decide? Por quê? Porque muitas vezes o interesse de um funcionário ele é diferente do interesse do dono. Muitas vezes o interesse do RH e às vezes do próprio RH que a empresa colocou para trabalhar como RH é diferente do dono. Por isso, a primeira dica, o primeiro segredo é que você deve fazer de tudo, pula a janela, dá um jeito, mas tenta falar com quem decide. Por quê? Porque imagina o seguinte, que o decisor, ele tem necessidades, ele tem preocupações, ele tem
visões sobre o negócio dele, e ele fala assim, olha, eu vou deixar para o meu RH tocar a negociação. Legal, isso é muito comum. Só que tem uma coisa, o RH, ele vai ouvir a sua apresentação, muito provavelmente vai ouvir a apresentação de outros profissionais, vai fazer um estudo e vai passar tudo o que ele conseguir para o dono do que ele tiver entendido de um estudo de uma semana, de 3 dias. Não chega nem aos pés da compreensão que você, como profissional, tem desse negócio. Então, primeira dica, procure o dono, tá? Segunda dica, tá? Serão 3 dicas. A segunda dica, venda resultados e soluções. Você não vai vender o plano de saúde. Você não vai vender o plano odontológico. Veja bem, você está negociando comigo, vamos supor que você está vendendo o plano de assistência médica, o plano odontológico, o seguro grupal, para a casa do corretor, que é a minha empresa, a empresa que eu sou sócio. Tá? A minha necessidade pessoal, eu vou tratar numa caixinha separada. Eu vou tratar à parte, tá? De acordo com o que eu entendo que é o meu momento da minha vida. E qual é a necessidade da minha empresa? Então, o que eu preciso com a minha empresa? Qual que é o meu objetivo com a minha empresa? Eu, como dono, eu quero que a casa do corretor funcione bem. Para ela funcionar bem, eu preciso ter os meus funcionários felizes. Eu preciso que eles estejam trabalhando. Eu preciso que eu esteja pagando algo que seja justo. Eu não posso gastar um caminhão de dinheiro com o plano de saúde. Eu preciso ter isso dentro de um equilíbrio. E também, se eu reparto o custo com o funcionário, eu preciso ter isso de uma maneira operacionalmente viável. Então, eu preciso vender o quê? Resultados. Olha, nós temos aqui perto da sua empresa, a 600 metros da sua empresa, vou dar um exemplo, 600 metros da minha matriz, já tem um hospital credenciado. Poxa, que legal! O meu funcionário consegue ir lá depois do expediente, ele consegue ir antes do expediente. A parte dos funcionários da matriz, a gente fica muito bem equacionado. E tem mais, seu Silvio, qualquer problema que você tiver, você vai até lá, põe ele num carro, leva, você já atende. Então, é como quase se você tivesse um ambulatório dentro da sua empresa. Por quê? Porque eu estou te vendendo uma solução, uma forma de funcionar direito. Aí das minhas filiais também. E isso reduz o quê? O número de faltas, reduz o número de ausências. Veja bem que o foco não está sendo só a qualidade do plano de saúde. Por quê? Porque eu estou vendendo o plano de saúde para o dono. Lógico que o dono está preocupado com a qualidade, mas ele está preocupado muito mais com o bom funcionamento da empresa. Tanto é que quando o funcionário sai da empresa dele, o que ele faz? Ele tira do plano de saúde. Então, a preocupação é do funcionário enquanto ele é funcionário. E enquanto ele é funcionário, ele quer ter uma relação positiva com esse produto. Então, essa foi a segunda dica. E agora, a terceira e última dica. Você já está falando com o dono, você está apresentando resultado, soluções, você está apresentando esse tipo de coisa que é o que é foco para o cliente. A terceira dica, você nunca leva para o dono uma proposta. Você tem que apresentar 3 propostas. 3 propostas. Por quê? Porque o teu objetivo não é vender. Se o teu objetivo é vender, você tem que eliminar as possibilidades de mais pesquisas. Então, você faz a pesquisa em cima do que o cliente coloca, analisa tudo, deixa claro para ele que você já verificou tudo e leva provas disso. Olha, fiz essa planilha, tá aqui, olha, a gente está falando disso, porque é isso que resolve, ó, esses são os hospitais que existem na região, então eu escolhi esses por causa disso, disso e disso, legal? Pô, legal, está atendendo o que a minha empresa precisa, legal, tá? Então, você apresentou o resultado, solução, você está falando com o dono, e aí você vem com 3 propostas. Tenta seguir a seguinte matriz. Olha só, primeira proposta, o básico.
com o menor preço para atender aquela necessidade do cliente. E aí, você resolvendo o problema do cliente, você coloca o preço. Então, essa aqui é a primeira solução. O cliente vai olhar aquilo e vai falar, bom, é uma solução de fato, é um jeito de eu eliminar esse problema pelo menor custo. Mas, às vezes, o cliente fica com a sensação de falar assim, peraí, mas eu não podia caprichar um pouquinho mais? Então, você cria uma segunda proposta, onde você aí acresce em torno de 8% no preço, ou 5 a 8% no preço, aumenta um pouquinho o preço. Olha, esse contrato vai custar 10 mil, esse segundo vai custar R$ 10.500. E qual vai ser a diferença desse? Esse aqui vai te dar essa cobertura odontológica, e aí você vai acabar dando, além do benefício de saúde, o benefício odontológico. Mas não era bem isso que o senhor estava procurando. Então, eu coloquei como uma segunda alternativa, porque você vai ter que gastar R$ 500 a mais por mês. Às vezes, o cliente, ele tinha gás, tinha reserva para caprichar um pouco mais, e aí ele encontra nessa segunda proposta um jeito de falar, olha, fiz o produto mais barato, mas em compensação, eu coloquei uma segunda opção. E a terceira proposta é uma proposta mais cara, mas não muito mais cara. Você aumenta mais um pouquinho, sei lá, 12% mais caro do que a primeira. E aí você fala, olha, eu também consigo colocar mais 2 hospitais, consigo colocar mais esse ou aquele serviço, aumentando tanto. Mas você não coloca uma outra proposta, uma terceira proposta, custando o dobro da primeira. Por quê? Se você fizer uma comparação desse tipo, o cliente ele vai falar assim, peraí, mas você está me apresentando um produto horrível, então, porque se ele custa tão barato, é porque provavelmente ele não presta. Também não quero dar um produto tão ruim para os meus funcionários. Entenderam? Então, a terceira proposta, você aumenta um pouquinho. Por quê? Porque quando você negociou com o dono da empresa, apresentou soluções, apresentou resultados, você já compreendeu qual era o budget, qual era o orçamento do cliente, quanto que ele poderia trabalhar. Então, dentro daquela realidade que você apresenta 3 propostas. Senão você pode dar até uma sensação ruim para o cliente. Quando o vendedor fala assim, olha, eu vou te apresentar 3 opções. Um plano super barato, um plano médio e um plano super caro, e o cliente está procurando um plano aqui nessa faixa de super barato, ele vai se sentir humilhado. Isso é péssimo numa negociação. Quando a gente cria essa atmosfera, claro que a gente não quer fazer isso porque a gente queria, acontece, mas a gente cria uma atmosfera muito negativa para o fechamento da venda. Então, as 3 opções têm que ser apresentadas, cada uma de preferência numa pastinha, num envelope, opção A, opção B, opção C. E aí você apresenta um resumo das 3 e de uma forma que o cliente consiga decidir facilmente. Então, resumindo, você vai trabalhar hoje com planos empresariais? Primeiro, o decisor. Segundo, não apresente detalhes, não apresente coisinhas, sabe? Se você está vendendo um plano empresarial, você vai focar em apresentar resultados e soluções. Uma empresa, ela existe para dar lucro. Um plano de saúde, um plano odontológico, um seguro grupal, dentro de um ambiente empresarial, ele tem como objetivo ajudar a empresa a ter lucro. A segunda dica, resultados e soluções, foca naquilo que é importante para a empresa. E terceiro item, de 3 opções. Na questão de resultados e soluções, esses dias um vendedor falou para mim que estava vendendo um plano para uma fabricante de móveis, uma dessas fabricantes importantes, tipo Todeskine. E aí ele falou para mim assim, Silvio, sabe por que eles estão fazendo o plano para os montadores? Porque é uma mão de obra que troca toda hora, e aí eles precisam segurar o funcionário. Então eu vendi o plano de saúde com o plano odontológico. Olha se ele tivesse o seguro grupal, hein? Venderia junto também. E se você que vende o seguro grupal encontrar uma empresa dessas, o foco dela não é dar o seguro para o funcionário, mas é reter o funcionário. E apresentar isso é apresentar a solução. O terceiro, 3 opções. Quem está afim hoje de trabalhar planos empresariais, levanta a mão. Dá um oi aqui, dá um like, dá um joia, dá um bom dia, dá alguma coisa. Quem quer aplicar essas técnicas hoje,
O meu objetivo é ajudar você a vender mais. E quanto mais você vender, quanto mais você ficar feliz, melhor o nosso país vai ficar. E eu, pessoalmente, vou ficar muito feliz. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus comentários. Um beijo no coração. Um beijo no coração